Já a seguir, o Semanário Económico. Saudações, é hora do Semanário Económico. Obrigado por estar aí desse lado e esperar por nós a esta hora para partilharmos as informações mais relevantes daquilo que marca o dinamismo da nossa economia, assim como as perspectivas existentes nos mais diversos domínios. Chamo agora a sua especial atenção aos títulos que merecerão um desenvolvimento informativo mais alargado na presente edição. Conformidade com as boas práticas da facilitação da prática do turismo determinante para a recuperação do setor. Já há estratégias, práticas e leis, que é só uma questão de copiar o que é bom, faz bem, não é? Empresas debatem sobre recuperação pós-crise. Desde a ocorrência destes fenómenos todos, nunca houve, digamos, iniciativas arrojadas no sentido de recuperar este tecido empresarial. São otimistas as expectativas sobre a nova estratégia de assistência do Grupo Banco Mundial ao país. Discutiu-se muito a existência do Banco Mundial, portanto, em capacitar estas instituições, não só do governo, assim como as pequenas e médias empresas. É interesse do Banco Mundial apoiar no processo de crescimento inclusivo e, com isto, digamos, a redução da pobreza em Moçambique. Nosso objetivo é construir um programa de longo prazo, né? Nenhum dos desafios enfrentados por Moçambique tem solução rápida no contexto de 5 anos. Você está com o Semanário Económico. Estes então os títulos que merecerão um desenvolvimento relativamente mais alargado, mais adiante aqui no Semanário Económico. Para já um curto intervalo, retomamos o programa já com os desenvolvimentos noticiosos preparados para a presente edição. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Económico. A conformidade com as boas práticas internacionais de facilitação de mobilidade e prática do turismo é agora um determinismo e de implementação urgente para os operadores do setor. Trata-se de um princípio que já vinha sendo defendido pelo setor privado, visando a dinamização do turismo. Agora,
Com os impactos adversos do choque da pandemia da Covid-19, o tema emerge como um fator determinante para a promoção do processo de recuperação da indústria. Os operadores sustentam que a convergência com os padrões internacionais é, a esta altura, decisiva para um máximo aproveitamento das oportunidades no âmbito da tendência de reabertura do setor, com o ambiente cada vez menos restritivo, à medida em que assiste-se a um levantamento das restrições impostas no âmbito da contenção da pandemia. Tudo aquilo que se fazia antes da pandemia já se começa a sentir-se e a fazer-se novamente. E é nesta altura, é este o momento certo também do nosso governo acompanhar esta dinâmica internacional, aproveitar esta onda e eu diria, atualizar-se e fazer algum ajuste que é necessário na lei ou nas exigências para que, sem dúvida, sem pôr em causa aquilo que é a segurança, a soberania do país, usando os exemplos que já existem e materializar esta situação. Fundamentalmente, propõe-se uma maior flexibilização dos processos formais para a autorização da entrada de turistas ao país, sendo que, entre as propostas avançadas, a introdução do visto online destaca-se como uma solução oportuna e acertada para a viabilização do processo. A pessoa está na sua cidade, no seu país, na sua casa, onde estiver, se nem numa cidade ou numa região onde não há embaixada, não há consulado, não fique privada ou não fique com a sua situação para vir a Moçambique complicada. Porque neste momento, por exemplo, um exemplo claro de alguns países na Ásia, têm que mandar o seu passaporte para outro país, esperar 3, 4 semanas. Qualquer pessoa pensa 10 vezes antes de ficar sujeito a ficar um mês sem o seu passaporte. Não é? E este tipo de situação, que a dinâmica internacional já há estratégias práticas e leis, que é só uma questão de copiar o que é bom, faz bem, não é? Faz bem. Então, e acima de tudo, defender aquilo que são os interesses nacionais. Apesar de entenderem as medidas como sendo de implementação imediata, os industriais do turismo reconhecem o grau de receptividade e abertura do governo na formulação de respostas aos problemas do setor. A partir do momento em que o governo mostra-se preocupado em criar, em facilitar a mobilidade, em facilitar a prática do turismo em si no país, é para nós uma grande vitória. Não só sentimos-nos motivados, de alguma forma acarinhados e vemos que de facto o nosso esforço está a surtir o efeito desejado e isto tudo é muito bom para a economia no geral. Os operadores do setor do turismo referem ainda que, ao nível global, a indústria encontra-se efetivamente em processo de recuperação e a um ritmo cada vez mais forte, situação que torna a necessidade de convergência com os padrões internacionais cada vez mais premente e urgente. Dados mais recentes do Barómetro Mundial de Turismo da OMT apontam que o turismo internacional registrou um crescimento de 182% no primeiro trimestre de 2022, com destinos em todo o mundo, recebendo cerca de 117 milhões de chegadas internacionais, quase 3 vezes mais das registadas no mesmo período de 2021. Das 76 milhões de chegadas turísticas adicionais registadas nos primeiros 3 meses do ano, cerca de 47 milhões foram registados em março, evidenciando que o processo de recuperação do setor está ganhando ritmo. No plano nacional, embora o setor tenha experimentado um ligeiro aumento da faturação na sequência do alívio das restrições, ainda não se pode falar de um processo efetivo e consolidado de retoma de indústria. Com efeito, segundo dados da última edição do relatório de Índice de Robustez Empresarial da CTA, o setor até registrou uma contração no primeiro trimestre de 2022, com uma queda de cerca de 14% no número de visitantes comparativamente ao quarto trimestre de 2021, de 75.137 para 64.635 visitantes. Recuperação das empresas.
Este é o foco da segunda edição do Fórum de Agronegócio de Indústria e Logística, organizado pela Associação de Indústria, Comércio e Serviços, ASIS, a realizar-se de 15 a 16 de junho do corrente ano, na cidade da Beira, província de Sofala. O diretor executivo da ASIS, Edson Chichonga, fala do fórum como um evento que vai centrar-se na identificação de ações que promovam a recuperação do tecido empresarial no corredor da Beira, no período pós-crise, ocasionada pela passagem dos ciclones Idai e Eloise na região centro do país. Nós entendemos que era a altura de encontrar uma plataforma para que as empresas discutissem soluções ou encontrassem saídas para a superação da crise. Desde a eclosão destes fenómenos todos, ou desde a ocorrência destes fenómenos todos, nunca houve, digamos, iniciativas arrojadas no sentido de recuperar este tecido empresarial. Chichonga refere também a necessidade de maior discussão em volta da questão de logística, principalmente no que diz respeito à falta de competitividade dos produtos nacionais face aos produtos importados. Em Moçambique, no caso específico, a questão das infraestruturas, a questão da logística, ainda são os maiores desafios que nós temos. É por isso que os nossos produtos, em relação com os mercados, em relação com os produtos que vêm de fora, eles são menos competitivos. O arroz que vem de Manica ou que venha até de Chocó, às vezes chega a Maputo menos competitivo em relação ao arroz que vem da Tailândia. Então, não é? Significa que alguma coisa está a falhar aqui. Então, nós estamos a juntar os produtores, estamos a juntar os logísticos e estamos a juntar todas as instituições do governo que lidam com as empresas a nível do corredor para discutir saídas. Subordinado ao tema ambiente de negócios, acesso ao financiamento e oportunidades de negócio, a segunda edição decorre 20 anos depois da sua constituição e conta com convidados do Malawi, Zâmbia e Zimbábue. A Associação Industrial de Moçambique, a IME e Sasol, buscam novas parcerias na indústria de óleo e gás na bacia do Rovuma, em Cabo Delgado. A ideia é ampliar a participação do empresariado nacional da indústria de óleo e gás em toda a sua cadeia de valor. As duas entidades reuniram-se recentemente em Maputo, no encontro que serviu igualmente para abordar o ingresso da Sasol Moçambique como membro da AEMO. Criar condições para que os membros da AEMO possam ter acesso a estas oportunidades de negócio. Aqueles que já são fornecedores, para ver se de que forma que eles crescem mais ou têm mais acesso. De que forma é que a Sasol também pode ajudar a AEMO a ter parceiros como OEM, né, empresas de tecnologias, para que eles possam ter acesso a grandes parcelas de negócio. Portanto, temos estado a conversar, por outro lado, com o Ministério dos Recursos Minerais, dentro do programa do conteúdo local, e esta relação com a Sasol também vai permitir que nós possamos fazer encontros tripartidários entre a AEMO, o Miremi e a Sasol. Porque as ações são de mão dupla, Sam Gudo referiu que já tem traçado um plano de ação cujo ponto de partida é a Sasol servir de elo entre a AEMO e as grandes multinacionais de tecnologias. A Sasol está interessada em perceber melhor como é que pode fazer parte e como é que pode usar dessa experiência para que os membros da AEMO também possam ter uma relação com as OEMs e poderem aceder aos grandes projetos, portanto, que estão a ser fornecidos pela própria Sasol. O presidente da Associação Industrial de Moçambique apela aos associados em particular e aos demais industriais a investir na formação e certificação para que se tornem competitivos nos concursos da indústria de óleo e gás em desenvolvimento na província de Cabo Delgado e outros projetos que possam surgir.
Em processo de consulta visando adotar um novo quadro de parceria do país, o novo programa de assistência do Banco Mundial que preconiza a prossecução de diversos objetivos de desenvolvimento está a ser encarado com um certo grau de otimismo pelos principais atores envolvidos. A sociedade civil observa a natureza inclusiva do que está sendo proposto, o que faz antever a apresentação de um programa não só de consenso, mas que reflete a visão estratégica de todos os segmentos sociais. No que respeita à participação, portanto, a sociedade civil exige um maior espaço, ou mesmo melhor espaço de participação e inclusão, tendo em conta que o Banco Mundial, portanto, é um banco, né, e empresta dinheiro ao país, é um dinheiro que deve ser devolvido e quem paga é o cidadão, com os seus próprios impostos e com os recursos do país. Então, há uma necessidade que a sociedade civil esteja bem representada neste processo e que também tome parte das decisões que forem tomadas. É apenas um processo em si, como finalidade, mas que venha realmente a incluir aquilo que são as contribuições aos vários níveis que têm sido trazidas e possam também ser usadas na implementação dos projetos que se preza. Sobretudo, uma das expectativas do Banco Mundial em si é de apoiar o governo no processo de desenvolvimento. Falou-se muito da questão da pobreza, que até certo ponto tem estado a permanecer ou a aumentar o nível de pobreza, o número de pobres, entre outros, e é interesse do Banco Mundial apoiar no processo de crescimento inclusivo e, com isto, digamos, a redução da pobreza em Moçambique. Então, a expectativa é que isto venha a acontecer. O mesmo grau de otimismo é partilhado pelo banco, para quem uma convergência com os diversos atores é determinante para o resultado que se pretende, ou seja, colocar o país numa trajetória de crescimento mais verde, resiliente e inclusivo. Há algumas áreas de convergência muito grande, por exemplo, a importância de aumentar a capacidade e as oportunidades de participação da sociedade civil organizada, não só nas políticas de governo, mas também na própria implementação do CPF Futuro. Há também uma convergência muito grande na ideia de prover mais e melhores informações para dar transparência a esse processo. E há algumas áreas em que nós precisamos conversar mais. O papel da agricultura no desenvolvimento econômico do país, por exemplo, é algo muito importante, né? Nós estamos conjuntamente com o governo, com a sociedade civil, pensando em como reforçar essa área, né? O processo de urbanização, que no futuro pode trazer algumas contribuições, mas esses são pontos em que uma conversa a mais longo prazo, ao longo da implementação do próprio CPF, pode ajudar a trazer algumas convergências e um maior entendimento sobre as oportunidades e os desafios que o país tem nessas áreas. Do ponto de vista metodológico, para além da auscultação de diversos atores, o processo também prevê a revisão das lições da implementação das estratégias anteriores. É necessário reavaliar primeiro como é que necessariamente, ou seja, o que é que o Banco Mundial tem estado a fazer e como, que processos é que precisam de ser alterados de formas a que aquilo que é a intervenção venha a ter o efeito desejado. Isto é, a redução da pobreza, o crescimento não somente inclusivo, mas um crescimento, digamos, equilibrado, inclusivo e sustentável ao longo do prazo. Então, o que nós demos como contribuição são algumas ideias de como necessariamente garantir este crescimento equilibrado, sustentável e inclusivo diante quer das intempéries da natureza, quer incluindo a questão da inclusão da mulher e a inclusão de uma forma mais geral, a equidade de género, entre outros aspectos. Temos gestão dos conflitos, que ainda temos o terrorismo, que estamos a enfrentar neste momento, temos desastres naturais, são os grandes conflitos. Então, estes desafios não estão desalinhados com todas as estratégias de políticas que o próprio Banco Mundial está nos a assistir e está nos a financiar. Portanto, por isso que nós pedimos, temos uma grande oportunidade desta elaboração desta nova estratégia, com base nas lições aprendidas, podemos muito bem reduzir a maior parte dos riscos que neste momento temos enfrentado na assistência que o Banco Mundial está a dar.
A expectativa é que o processo resulte num programa de apoio de longo prazo que permite fazer face aos principais desafios do país. Nosso objetivo é construir um programa de longo prazo, né? Nenhum dos desafios enfrentados por Moçambique tem solução rápida no contexto de 5 anos. Mas nós acreditamos que, em primeiro lugar, se esse CPF conseguir apoiar a concretização do potencial de crescimento de curto prazo que o país já tem, há desafios, mas se o CPF primeiro conseguir apoiar a realização desse potencial, já é um grande progresso, uma grande contribuição. E, em segundo lugar, se ela conseguir também ajudar o programa, a estratégia de crescimento do país se tornar um pouco mais inclusiva, um pouco mais resiliente e verde, então teríamos dado uma contribuição ainda mais significativa. O quadro de parceria do país, como é denominado, conta com uma carteira de 34 projetos avaliados em cerca de 4,1 mil milhões de dólares norte-americanos e apoiará reformas e investimentos governamentais que possam contribuir para o alcance de 3 principais resultados, designadamente instituições mais inclusivas, aumento da criação de emprego inclusivo e a melhoria de acumulação de capital humano e o empoderamento das mulheres. E vamos então, neste momento, nos debruçar um pouco sobre os últimos acontecimentos no ramo do capital humano, a forma como este mercado tem vindo a ser estruturado e a forma como essa estruturação tem sido acompanhada pelas entidades que têm competências de organizar e sistematizar a forma como as organizações lidam com o desenvolvimento das pessoas enquanto que ativo principal dessas mesmas organizações. Nos últimos tempos, passa a redundância, apresentou 2 estudos ou 2 informações importantes para o mercado. O primeiro foi a pesquisa de benefícios, que basicamente capta a forma como as organizações, o mercado local lida com os aspectos de atração, retenção e valorização até do talento nas suas organizações. E mais recentemente foi lançado um programa denominado Elite Employer, é assim mesmo, que basicamente faz o ranking ranking ainda não, mas pelo menos identifica um conjunto de empresas que neste momento oferecem, segundo padrões metodologicamente aceitáveis, oferecem as melhores condições para as pessoas trabalhar. Comigo está a Vanessa Tavares, da Templos Global Group, que foi a entidade que me referi que esteve na origem ou esteve por detrás destas 2 iniciativas. Comecemos um pouco mais para trás, Vanessa, pela pesquisa de necessidades, pela pesquisa de benefícios. Corrija-me depois se estiver a me referir de alguma forma erradamente a esta atividade que vocês desenvolveram e que veio a gerar condições para a apresentação do programa Elite Employer. Neste primeiro exercício, basicamente, o que é que foi captado, o que é que foi retratado? Bom dia, João. Dizer que a pesquisa, a Tempos Global Group, lançou a Pesquisa Nacional de Benefícios e Gestão de Capital Humano entre julho e agosto de 2021. Nesta pesquisa, nós contamos com a participação de 140 organizações, entre os setores público, privado e organizações não governamentais. O nosso objetivo com este estudo era trazer informação para o mercado, podemos assim dizer, dados estruturados, locais, para que as organizações que operam em Moçambique possam tomar decisões informadas sobre a gestão do capital humano e sobre os benefícios que são oferecidos no país. Fizemos o estudo, consideramos ter sido um sucesso na sua primeira edição, porque podemos contar com estas 140 organizações.
Quando nós fizemos o estudo, nós não pensamos em criar o programa Elite Employer. Nós queríamos apenas mapear a oferta de benefícios. Mas quando eu digo nós, eu falo de nós tempos, a nossa equipe sénior de consultores, alguma parte destes consultores trabalha connosco no estrangeiro, eles informaram-nos ou chamaram-nos a atenção sobre a riqueza da informação que nós tínhamos em mãos. De uma maneira resumida, eles chamaram-nos a atenção sobre a importância que estas organizações têm dado ou o esforço que estas organizações têm feito para oferecer benefícios aos seus trabalhadores. E nós achamos aqui uma oportunidade, identificamos uma oportunidade de criar um programa para contribuir para que estas organizações continuem a manter esta boa oferta e estas boas políticas de recursos humanos. Importa talvez referir que esta pesquisa focou em 4 pilares: compensação e benefícios, carreira, ambiente de trabalho e cultura. Pois, 140 organizações é uma amostra satisfatória para depois formular uma conclusão que possa ser amplamente aceita, tendo em conta aquilo que é a dimensão do nosso mercado. Como é que vocês lidaram com esta questão da representatividade da amostra? Portanto, nós acreditamos ser uma amostra muito relevante e realística, porque nós tivemos participação de organizações entre as diversas províncias. As únicas províncias, excepcionalmente, que não participaram foi Zambésia e Cabo Delgado. E também o que nos motivou, de certa forma, a lançar este programa, é porque nós temos vários setores. Nós temos empresas do setor extrativo, nós temos empresas do setor de telecomunicações, nós temos organizações não governamentais, nós temos organizações do setor de logística, de vários setores, podemos assim dizer. Então, abrange praticamente os principais, se não mesmo todos os setores que compõem a estrutura do nosso mercado de trabalho. Em termos de conclusão geral, com esta pesquisa dos estudos de benefícios, o que é que nos permite concluir assim de uma forma transversal? De uma maneira transversal, este estudo permite-nos ter primeiro um raio-x do mercado e perceber quais são os benefícios que estão a ser mais oferecidos. E também mostra-nos que as organizações participantes estão muito importadas em oferecer benefícios aos seus trabalhadores. Está a haver um esforço muito grande por parte destas organizações que, de certa forma, nem sempre os colaboradores têm conhecimento, bem como o mercado. Este é o grande objetivo do Elite Employer, reconhecer o esforço que as organizações têm feito para atrair, reter os talentos. Acha que, quer pelo lado da pesquisa dos benefícios, quer pelo lado da Elite Employer, que o nosso mercado de trabalho é competitivo, as empresas estão-se a esforçar em ser competitivas nesse aspecto de atrair, contratar, reter e valorizar o seu capital humano? Sim, eu acredito que as empresas estão a fazer um esforço para tornarem-se competitivas e que estas ferramentas, tanto este estudo da pesquisa como o Elite Employer, são dados e uma iniciativa que vão apoiar estas organizações a continuarem a desenvolver esta competitividade e a tornarem-se mais, posso assim dizer, a tomarem decisões mais informadas para gerir melhor o seu capital humano. Centrando-me agora na Elite Employer, foram, obviamente, como fez referência, 140 empresas, das quais 30 preencheram os requisitos para serem considerados locais bons para se trabalhar no nosso mercado. Basicamente, que requisitos são esses que estas 30 empresas apresentaram na sua generalidade para constarem deste grupo de elite de empregadores no mercado de trabalho moçambicano?
Portanto, estas, permita corrigir-lhe, foram 33 organizações 33 elegíveis ao Elite Employer, das 140 organizações que participaram no estudo. Estas 33 organizações destacaram-se pela sua excelência na proposta de valor ao trabalhador. Posso, assim, de uma maneira de dizer que no primeiro pilar de compensação e benefícios foi reconhecido pelo tipo de benefícios que oferece aos seus trabalhadores, como um seguro de vida, como um seguro de saúde, como um fundo de pensão, como um 13º salário, entre outros benefícios que possam ser oferecidos aos colaboradores. No pilar de carreira, foi reconhecido pelo desenvolvimento que existe dentro da organização para os colaboradores. O espaço, o apoio à informação, se estas organizações investem na formação dos seus colaboradores, se existem planos de carreira, se estes colaboradores têm conhecimento da existência destes planos de carreira, se eles sabem onde eles estão, aonde a organização pretende levar-lhes, como é que, se há algum apoio neste desenvolvimento. Em questões, no pilar de ambiente de trabalho, foi reconhecido por questões ou por fatores como se a organização tem algum canal anónimo de denúncia. Vamos supor que exista questões de assédio dentro da organização. Nem sempre nós, como colaboradores, estamos confortáveis em falar diretamente com o departamento de RH, mas às vezes as organizações têm um canal de denúncia anónimo para fraude, assédios, entre outros. E no pilar de cultura foi reconhecido por práticas de inclusão e diversidade, que também é um aspecto muito importante que as organizações têm estado a tomar em conta no âmbito da cultura organizacional. Uma questão que me ocorre neste momento relativamente a este programa de Elite Employer é perceber se, digamos assim, foi fácil ter acesso a estas informações. Faço-lhe esta pergunta porque nós temos a percepção, nós até que trabalhamos na área do jornalismo, ainda sentimos esta dificuldade de ter acesso à informação. As nossas organizações ainda têm uma tendência de serem mais fechadas. Do vosso lado, como é que foi esta experiência de terem acesso a essas informações, mesmo porque algumas delas podem ser de natureza estratégica ou confidencial de cada uma das organizações, na sua estratégia de mercado, obviamente. Qual foi a vossa experiência neste domínio? Portanto, a nossa experiência neste processo teve que contar com muito esforço por parte da nossa organização. Tínhamos um ponto de partida bom, que foi, nós há tempos, Global Group posiciona-se no mercado como analista de benefícios para trabalhadores. O núcleo da nossa estratégia está muito centralizado em apoiar as organizações a inspirarem, crescerem e superarem-se por meio das pessoas. Portanto, nós atuamos em 3 áreas. A primeira é a corretagem de seguros, onde temos este foco na análise de benefícios a trabalhadores. A segunda é a área de pesquisa e a terceira é a área de consultoria em recursos humanos. Em 2019, nós fizemos um inquérito de satisfação aos nossos clientes da área de corretagem de seguros para saber o que mais nós poderíamos oferecer ou trazer como organização para eles. E nós recebemos um pedido de dados sobre benefícios, sobre benefícios, de certa forma. Então, nós lançamos a pesquisa de benefícios com uma certeza que nós já contávamos com 40 organizações para participar, que era este leque dos nossos clientes. E depois foi feito um trabalho de tentar captar um mapeamento de mercado das organizações entre os 3 setores para poder colher estes dados. Foi difícil, temos acordos de confidencialidade com estas organizações, privilegiamos sempre a Lei Geral de Proteção de Dados, assinamos acordos com estas organizações que não foram identificadas individualmente na pesquisa. Eu acredito que isso tenha sido um diferencial para as organizações darem-nos um voto de confiança e participarem. Se for a tomar em consideração, a pesquisa de benefícios não identifica as organizações individualmente. Após nós termos percebido a oportunidade de criar um programa, nós contactamos, antes de divulgar o mercado, cada uma destas organizações elegíveis para apresentar esta iniciativa e perceber o posicionamento da organização na participação. Tivemos uma boa aderência
para um programa que está a iniciar, ainda temos muito por fazer, mas acreditamos que o fato de ter tido este acordo de confidencialidade no início e o cuidado de não mencionar ao mercado antes de ter a confirmação ou a aprovação de cada uma destas organizações foi um aspecto que colaborou para correr bem. Olhamos para o futuro, mesmo a fecharmos a nossa entrevista. O que é que vocês acreditam, pensam ou têm expectativa que venha a ser o maior contributo do Elite Employment e também este programa de pesquisa de benefícios? O que é que vocês acham que é o grande mérito ou utilidade destes trabalhos? O grande mérito destes trabalhos é mesmo as organizações poderem tomar decisões baseadas em dados que estão a ser coletados a nível nacional, por organizações que operam a nível nacional, e poderem ter um apoio através do Elite Employer. Nós vamos ter seminários para apoiar estas organizações entre cada um dos pilares e continuar a trabalhar com elas para elas fortalecerem mais a sua proposta de valor ao trabalhador e, baseado nos dados que a pesquisa traz e que o benchmark que nós oferecemos a estas organizações também permite com que as organizações consigam perceber onde é que elas estão face a outras organizações do mesmo setor, face a organizações da mesma indústria, face ao mercado todo, de uma maneira. Isso vai apoiar muito a eles perceberem, estas organizações perceberem aonde é que elas devem investir, como é que estão posicionados, por exemplo, face a um seguro de saúde. Como é que o mercado, qual é a tendência do mercado? Será que ele está com uma tendência de oferecer uma cobertura mais a 100% pago pelo empregador e 10% ou 90%? No fundo é uma inteligência do mercado que vocês estão a proporcionar. Vanessa Tavares, obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e partilhar connosco aquilo que foi o conteúdo e as nuances à volta destas iniciativas. Acredito que no próximo ano o número de empresas participantes deverá mesmo crescer de 140, eventualmente para 240. Acredito que tem essa ambição. Sim, iremos trabalhar com o apoio destas organizações todas para crescer e continuar a contribuir para uma melhoria da gestão de capital humano em Moçambique. Nós, como tempos, é que agradecemos esta oportunidade de estar aqui presentes. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Vanessa Tavares, da Tempos, hoje aqui em Tema de Fundo, a analisar os principais desenvolvimentos neste aspecto que constitui o investimento primordial nas organizações, os ativos humanos, o capital humano, as pessoas nas organizações em primeiro lugar. Preste atenção nesse assunto. Vamos agora fazer uma curta pausa. Nós voltamos logo a seguir. Este é o Semanário Econômico. Entramos nos momentos finais, momentos de saída, mas para todos os efeitos ainda há tempo para conhecermos as incidências da presente edição do Semanário Econômico. Conformidade com as boas práticas da facilitação da prática do turismo determinante para a recuperação do setor. Já há estratégias, práticas e leis que é só uma questão de copiar o que é bom, faz bem, não é? Empresas debatem sobre recuperação pós-crise. Desde a ocorrência destes fenómenos todos, nunca houve, digamos, iniciativas arrojadas no sentido de recuperar este tecido empresarial. São otimistas as expectativas sobre a nova estratégia de assistência do Grupo Banco Mundial ao país. Discutiu-se muito a existência do Banco Mundial, portanto, em capacitar estas instituições, não só do governo, assim como as pequenas e médias empresas. É interesse do Banco Mundial apoiar no processo de crescimento inclusivo e, com isto, digamos, a redução da pobreza em Moçambique. Nosso objetivo é construir um programa de longo prazo, né? Nenhum dos desafios enfrentados por Moçambique tem solução rápida no contexto de 5 anos.
O que é que foi captado? O que é que foi retratado? Esta pesquisa focou em 4 pilares: compensação e benefícios, carreira, ambiente de trabalho e cultura. Com esta pesquisa dos estudos de benefícios, o que é que nos permite concluir assim de uma forma transversal? Este estudo permite-nos ter primeiro um raio-x do mercado e perceber quais são os benefícios que estão a ser mais oferecidos. O que é que vocês acreditam, pensam ou têm expectativa que venha a ser o maior contributo do Elite Employment? É mesmo as organizações poderem tomar decisões baseadas em dados que estão a ser coletados a nível nacional. Agora sim, chegamos mesmo ao final deste semanário econômico. Muito sinceramente tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia e partilharmos aqui estas informações. Informações, aliás, que não ficam por aqui, pois temos sempre esta possibilidade de continuar a nossa interação através das nossas plataformas digitais, onde estes assuntos têm continuidade e têm outro tipo de abordagens. Por isso, siga-nos sempre nas mais diversas opções nos nossos mídias digitais. Para já, ficamos mesmo por aqui. Foi um prazer estar consigo e até uma próxima oportunidade que será por nós devidamente anunciada. Fique bem.